Olá, boa tarde, meus queridos alunos. É com muito prazer que hoje nós damos continuidade ao nosso conteúdo de história. Vamos continuar fazendo a correção do nosso simulado. E a ideia hoje é o quê? É trabalharmos a questão de número 19 com bastante atenção, principalmente aos detalhes, tá ok? Vejam, a questão de número 19, ela apresenta dois textos. O primeiro texto diz o seguinte: a Revolução Brasileira de 31 de março de 1964 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições do nosso povo, na luta contra a corrupção, buscando deste modo os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. Bem, esse texto é um texto que está no ato institucional de número 5 e foi publicado no dia 13 de dezembro de 1968. Esse texto, obviamente, ele trata do período que corresponde à chamada ditadura militar. Porém, esse texto ele traz a ditadura não como um golpe militar, e sim como uma revolução, para garantir a moralidade, para garantir a ordem e principalmente para garantir a liberdade do povo. Esse trecho ele revela alguns pontos de vista bastante interessantes que são necessários para nós podermos compreender a questão abaixo. Observem que, primeiro, o texto vai apresentar a ditadura militar como uma revolução e não como um golpe político, não como um golpe militar. Observe também que essa revolução ela procura assegurar a autêntica ordem democrática, ou seja, é uma revolução para manter a democracia dentro do Brasil. E é uma democracia baseada na liberdade. Ou seja, o texto ele procura colocar o seguinte, que a ditadura militar, o governo militar ocorreu sim, porém foi de uma forma aonde a democracia e a liberdade continuaram existindo. Esse texto ele procura colocar o período do governo militar como algo necessário para se manter a ordem dentro do Brasil. Precisamos lembrar que aqueles que defendem a ideia de uma revolução militar, melhor dizendo, uma revolução civil-militar, eles defendem esse governo porque, segundo eles, haveria no Brasil, no ano de 64, uma eminente revolução socialista barra comunista prestes a ser desenvolvida. E nós encontramos isso também aqui no texto. Se você observar, existe um fragmento que diz: no combate à subversão e às ideologias contrárias à tradição do nosso povo. Essa subversão seriam os atos adotados pelos simpatizantes do comunismo e essas ideologias seriam justamente o comunismo, o socialismo e o anarquismo. Então, para finalizar, a revolução veio para garantir a liberdade do povo brasileiro em uma eminente revolução socialista que estava prestes a ocorrer.